Olá, bom dia. Às 6 horas da manhã do dia 11 de novembro de 2022, vamos continuar a gravar nossos vídeos, revendo a história e principalmente os bastidores da história. Nossa intenção é seguir a linha do tempo, portanto não se esqueçam e não me peçam vídeos que estejam fora dessa linha. Isso poderei fazê-lo depois. Portanto, acabamos de gravar o vídeo anterior, os assassinos verdadeiros de Jacques de Molay. Agora, vamos a um contemporâneo. Nós sabemos que um canalha chamado Guilherme Nogaret montou um processo e, com a autonomia que ele tinha de ser o rei da França no lugar daquele que sentava no trono, Felipe o Belo, é ele quem monta o processo infamante contra os templários. Vamos mostrar a vocês a fotografia, o retrato do homem que foi contemporâneo dessa revolução, que foi contemporâneo da condenação dos templários, o Marquês Stanislas de Guaita. Segundo a sua biografia, no livro Templo de Satã, editado em 1973, ele nasceu o nome dele completo é Marquês Marie Victor Stanislas de Guaita, nascido a 6 de abril de 1867 em Paris e morto a 19 de dezembro de 1897. A morte dos templários foi em 1789. Então, ele é contemporâneo da Revolução Francesa. Então, não é contemporâneo dos acontecimentos dos templários. Ele vai historiar, ele vai fazer a história, mas ele vai cometer muitos erros. Embora desejoso de falar a verdade, ele vai se basear nos fatos que ele coligiu. E como muitos outros maçons, ele é respeitável, mas vai cometer erros enormes. Eu serei obrigado a ler e pedirei a vocês paciência. Por quê? Porque ele vai dizer que a Revolução Francesa, é a tese dele, é a resposta fulminante à morte infamante de Jacques de Molay, no dia 13 de outubro de 1313. Mas ele está baseado em dados que não são tão verdadeiros. Me permitam a leitura. É longa, e esse vídeo será apenas isto, mas é necessário para vocês verem o que era o processo que Nogaret montou. Ele tem aqui os dados. Então, ele está baseado em algo que é verdadeiro historicamente. Contudo, nós vamos nos vídeos seguintes. Já dissemos que Nogaret era criptojudeu, pertencente a Carral e boneco na mão dos Rothschild, da ordem fundada por Esdras, e, portanto, a missão dele, por Jean de Gisors ter sido expulso da ordem dos Templários, o seu priorado ter sido declarado fora, ele vai se vingar dos Templários. Então, voltemos. Permitam a leitura. Processo e vingança dos Templários. Página 158, o Templo de Satã, Marquês Stanislas de Guaita. Estamos no princípio do século XIV, 1313. A ordem, metade religiosa, metade militar, estabeleceu-se no Oriente, em Jerusalém, em 1118, por Hugues de Payens. Prosperou prodigiosamente, e sua opulência, tornada proverbial, centraliza em suas mãos poder quase ilimitado. Por outro lado,
ainda que pareçam inclinar-se com respeito diante das autoridades civis e religiosas, a eles são atribuídos projetos tão ambiciosos que são chamados de loucura. Herdeiros da tradição joanita, aí está uma das acusações, a igreja, grão-mestre templário, era também grão-mestre da igreja joanita, até que se separou de Jean de Gisors, permaneceu joanita, mas não mais grão-mestre. O grão-mestre passou a ser Jean de Gisors. Lembram? Em 1188, herdeiros da tradição joanita, que constitui o âmago esotérico do cristianismo, já que vem desde João Batista a João Evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí está o grande mistério do cristianismo. Então, é o âmago esotérico do cristianismo que eles entendiam, por isso São João, tanto Batista, que traz o segredo dos essênios, João Batista era essênio, e os essênios são da ordem de Melquisedeque, e herdeiros de São João Evangelista, que por revelação especial recebe o segredo, o mistério, o dogma da divindade de Jesus. Realizam, contanto na sombra e no silêncio dos seus comandos, ritos estranhos e secretos. Verdade. A voz do povo, que faz com que Nogaret coloque isto no dossiê, os incrimina de feitiçaria, denúncia igualmente infame, e outras denúncias de sodomia, viadagem. Essa última acusação nunca foi assentada em provas irrefutáveis, mas se os apologistas da ordem puderem estabelecer a favor do templário o benefício da dúvida e da controvérsia histórica, jamais conseguiriam reabilitá-los à luz do dia, tirando a limpo essa acusação, lavando assim da memória da história qualquer suspeita sobre a conduta dos templários. Esse é o primeiro parágrafo. Então, aqui uma verdade e uma mentira. Sodomitas, viados eles não eram. Eram cavaleiros, nobres e viris. Eram celibatários. Agora, eram herdeiros da tradição joanita? Sim, eram. Hugues de Peilhan chega a ser grão-mestre da ordem joanita antes de Gerard de Ridefort abrir mão do cargo, que passa a ser exclusivamente de Jean de Gisors, e aí, a partir de Ridefort, o grão-mestre dos Templários não é mais pontífice joanita. Mas, na acusação, está dito que é. Porque a acusação é feita pelo canalha, né, do Guilherme de Nogaret, que é um membro da Carral Judaica, o sinédrio da época, que planejou tudo isso e governava tudo isso nas sombras. É o que Ridefort descobre e por isso rompe com Jean de Gisors, por saber que Gisors é um agente da Carral hebraica. Gilles Garinet assim resume o dossiê contra os templários, feito pelo canalha do... esqueci agora o nome dele. Dizia-se que ao receber a ordem, o recebedor, recipiendário, era conduzido a um quarto escuro, onde negava Jesus Cristo cuspindo 3 vezes sobre o crucifixo, e, depois dessa cerimônia, isso é uma mentira infamante, então era levado a um quarto, era apresentado um crucifixo, e ele cuspia na cruz 3 vezes, né? Então Guilherme de Nogaret, agora veio o nome, coloca isto no dossiê. Mentira abjeta. Além disso, aquele que era recebido beijava na boca quem o recebia,
e a seguir introduzia o seu pênis no final da espinha dorsal daquele que o recebia. O recebido, o recipiendário, então enfiava o pênis, né, no final da espinha dorsal daquele que o recebia, do seu iniciador. Mentira abjeta, pois é isso que Nogaret vai escrever no dossiê contra os Templários. Eu sou obrigado a ler, minha gente. É muita coisa para guardar de memória. No Languedoc, uma região da França, 3 priores da ordem foram torturados e confessaram, é claro, que haviam assistido a vários capítulos da ordem e que em um desses capítulos, realizado em Montpellier, à noite, segundo o costume, havia se disposto uma cabeça que imediatamente o diabo apareceu na forma de um gato. Tinha que ser muito idiota para acreditar que no meio de uma cerimônia o diabo apareceu em forma de um bode ou de um gato. Mas está aqui no processo e a Inquisição acreditou. Também tinha um guarda do lado do bispo, inquisidor, com a espada na garganta dele. E eles adoraram esse gato. O gato falava mansa e bondosamente, com uns e com outros. E a seguir, vários demônios apareceram sob forma de mulheres lindas e cada um dos templários possuía a sua. Meu Deus! É incrível imaginar como é que Nogaret conseguiu imaginar tanta coisa. Mas vamos ver o que é que o canalha, né, enlameado na bosta da sua infâmia, colocou. Estou lendo o dossiê. Estou lendo a declaração oficial como advogado do rei que ele faz à Inquisição. Então, o que se quer que se pense dessas estranhas acusações que levaram tantos bravos cavaleiros à fogueira? É impossível não notar a semelhança que há entre essas cenas e o Shabat dos feiticeiros, tal como foi descrito aqui nesse livro, no capítulo 2. Bom, só que era um bode. As feiticeiras apareciam bode, diziam elas, mas elas eram induzidas à loucura, né, ao transe mediúnico, e aí elas, hipnotizadas, viam o diabo em forma de um bode. Ele aproveita isso, Nogaret, e coloca isso aqui para os templários. Só que era um gato preto. Ou as reuniões orgiásticas e místicas imputadas em todos os tempos aos sectários da gnose dissidente. Todos os gnósticos antigos das escolas de mistérios tinham seu culto orgiástico. Esse é verdadeiro. Eles faziam orgias. Mulheres lindas, eles faziam o voto de celibato, ou seja, de serem solteiros e castos, mas em determinadas festas, nós já lemos antes isso em outro vídeo, mulheres lindíssimas eram trazidas e eles faziam a bacanal. Isso é verdadeiro. Assim eram os seus ritos e os seus mistérios. O Marquês Saint-Yves d'Alveidre, em um livro notável sobre muitos aspectos, glorifica o que chama a missão dos templários. Nele saúda a ortodoxia do esoterismo tradicional. Ele diz, Saint-Yves foi um idiota, achando que eles eram fiéis a Roma. A palavra ortodoxia tradicional quer dizer a doutrina do Papa de Roma. Os mandatários da paz social, ou seja, aqueles que instalar uma nova ordem social pacífica, acabar com as guerras. Os fundadores e inspiradores dos Estados Gerais, ou seja, do parlamento. Não havia, só a Inglaterra é que em 1240, eu acho, ou 242, fez o parlamento. E aqui eles iriam instalar no mundo todo. Todo o governo seria parlamentar. Teria um congresso. Isso o Marquês Saint-Yves d'Alveide está dizendo que é o que os templários planejavam fazer na sua ordem sinárquica. E ao longo da história, o órgão intrépido e moderado
das reivindicações populares, ou seja, o povo jamais conheceria a miséria, porque a terra é muito grande e a terra pertencia aos reis, e os reis seriam forçados por eles a dividirem a terra com os pobres. E ninguém passaria fome. Aquilo que Moisés pretendia fazer no Pentateuco, que supostamente, Josué fez em Canaã. Mas isso é o que o Marquês de Saint-Yves d'Alveide sabe que os templários irão fazer, porque ele leu os planos de Godofredo de Bouillon. Então, eles serão a grande voz, firme e respeitável, que sai das entranhas da nação francesa para colocar em ordem o mundo. Esse trecho é tirado do livro de História da Magia da França, do Marquês de Saint-Yves d'Alveide. Se assim é, os Estados Gerais de Tours, em 1308, quando o dossiê de Nogaret foi submetido a eles, eram os deputados, então a França já tinha deputado, reuniram-se na cidade de Tours, em 1308, negaram os templários e os abandonaram ao furor dos seus carrascos. Quando viram as acusações, disseram que eram verdadeiras. Então os deputados também estavam com medo de serem mortos. Todos estavam com medo dos Rothschild. Porque eu já mostrei a figurinha para vocês, vou mostrar de novo. Um monstro com a bola do mundo na mão, o sangue escorrendo pelos dedos e a cara dele é uma coisa horrorosa. Então, a Assembleia Geral de Tours, ou seja, o Congresso Nacional da França, abandonou os templários na mão dos seus carrascos. Mas a maioria deles era templário. De resto, sua lealdade habitual, Saint-Yves proclama, esse fato indiscutivelmente, será os mesmos profundos, será, pelo menos para os menos profundos, um dos obstáculos à sua hipótese. Ou seja, eles não são leais a Roma. A unanimidade das três ordens estendeu a Felipe o Belo a ferro e o fogo. Está nas páginas 16 de Francevet. Ou seja, os templários, junto com os joanitas, junto com os Rachachim, então, depois vão destruir Felipe o Belo, mas isso não chegou a acontecer, ao contrário. Felipe é quem destrói. Isso não tem importância. De qualquer maneira, São Pedro negou seu mestre Jesus, nem por isso deixou de ser o primeiro chefe da igreja. Mas tem importância sim, porque os deputados dos Estados Gerais de Tours, o Congresso que deveria negar as mentiras que Nogaret colocou no dossiê, ele como advogado fazia denúncia, e os deputados do Congresso Nacional da França em Tours, em 1308, devia ter dito que as coisas que estavam ali, na maioria, eram mentirosas, embora outras não fossem. Sodomia não era verdade, eles não eram viados. Adoravam o diabo em forma de um gato, também não era. Que um templário cuspia na cruz 3 vezes antes de ser admitido, também não era. Agora, que eles tinham o dia da festinha deles, segundo a estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, onde eles traziam mocinhas lindíssimas e faziam bacanais, isso era verdadeiro. Que eles eram joanitas, eram verdadeiro. Acreditavam que, não que São João fosse maior do que Jesus. Foi por isso a briga com Jean de Gisors, que dizia que Jesus era discípulo de São João, mas que São João fundou uma ordem, e essa ordem é uma igreja que é tão respeitável quanto a Petrina. Portanto, os templários, de fato, acreditavam que havia 2 igrejas. Ainda há a joanita, fundada por São João Batista,
continuada por São João Evangelista. Dela derivam os batistas, que antigamente eram anabatistas, os mandeus e vários outros espalhados pelo mundo. Então eles acreditavam que João fundou uma igreja. É verdade. Santo Agostinho diz que o nome dessa igreja é Mysticis Corporis Christi, o corpo místico de Cristo, porque ela não é visível. Mas os templários acreditavam que ela era. Tanto assim que o grão-mestre templário era grão-mestre da ordem joanita, até que ele abandonou, né? E Ridefort abriu mão do cargo e disse para Jean de Gisors: fica você sendo grão-mestre dessa ordem, porque eu não serei mais. Contudo, ele continuava acreditando que a igreja joanita era verdadeira. Haveria, portanto, duas igrejas, a de Pedro e a de João. Os cavaleiros eram, assim, portanto, depositários de uma doutrina social e religiosa. Isso é historicamente certo. Resta saber qual. Que o templo possuísse a tradição ortodoxa não é de maneira alguma sustentável. Claro, eles não seguiam o Papa de Roma ao pé da letra, como eu também não sigo. Eu sou esoterista, eu sou ocultista, eu sou mago, eu sou maçom e eu sou católico. Eles também. A famosa ordem está dogmaticamente maculada pelo maniqueísmo, ou seja, eles acreditam que há uma luta entre Deus e o diabo, como está no livro de Jó. Minhar é o nome de um deputado, principalmente aproximou as provas indiscutíveis em apoio dessa opinião para condenar os templários. Um dos deputados lá do Congresso que deveria negar o dossiê de Nogaret. Gente, isso é um processo, viu? Está em jogo milhares de vidas. As figuras emblemáticas esculpidas em relevo em um pequeno cofre de pedra em Essarouá é a prova criminal. É mostrada. 57. A continuação desse cofre está na casa do Duque de Blacas, em prova do maniqueísmo na Ordem do Templo, escrito em Paris, formato 4 com figuras. Então eles tinham a caveira de João Batista em dourado, ou seja, banhada a ouro. Essa caveira tinha passado pelos cátaros e agora estava com eles. Então, eles guardavam com relíquia. Ora, um cavaleiro traidor disse onde estava e Nogaret mandou buscar e agora ali estava a prova incriminatória principal. Era inegável. Ali estava a caveira de São João Batista, banhada a ouro, dentro de uma sacola de veludo. Então, há provas indiscutíveis do maniqueísmo, ou seja, a igreja joanita e a igreja romana. Em um cofre de pedra, que é a principal prova criminal entre 1000, que ele detalha com competência e sagacidade que não deixa qualquer dúvida. Ou seja, o Minhar, que é um deputado, dá os detalhes. Ele não mostra a caveira, mas ele descreve porque ele viu. O caráter de misticismo obsceno, próprio a esses símbolos diárquicos, parece de uma exatidão muito típica para servir de traço de união entre as grandes censuras feitas contra os templários: goecia, feitiçaria e maniqueísmo, além do vício impuro, que é mentira. Goecia, feitiçaria, eles praticavam. Nós vimos no livro como é o nome dele? O Caminho de Santiago. Nós vimos o autor, né, fazendo o rito templário. Esqueci agora o nome dele, né, mas é assim. De qualquer maneira, vamos deixar só o maniqueísmo contra os templários. Ou seja, a existência de duas igrejas. O Papa não vai aceitar que ele seja obediente a Roma e professe a fé de que a outra igreja joanita.
é mais do que suficiente para condená-los e dizer que eles têm uma doutrina de sincretismo triunitário, ou seja, são unidos aos Hashashin, quer dizer, quando eles querem eliminar alguém que impediria a sinarquia do império, né, a sua nova ordem social, que terminou se concretizando em 1992, a Europa se tornou um Estado único, além disso, o joanismo, e além disso, a Igreja de Roma, que é a tradição sinárquica. O antagonismo primordial absoluto dos dois princípios incompatíveis. Essa é a essência do dogma maniqueu. Ou seja, você pode se salvar pelas boas obras, ou você pode se salvar pelo prazer. Você pode se salvar pela dor, sofrendo por alguém, ficando com fome e dando o seu prato de comida para uma pessoa. Isso pode lhe dar a salvação, mas você pode se salvar transando, não vou dizer a palavra exata, mas veio aqui, com lindas mulheres, 2 ou 3, numa bacanal. Ou seja, tanto o prazer quanto a dor levam à salvação. Isso é o maniqueísmo. Se você prefere o prazer, então Arimã te levará para o céu. Se você prefere a dor, Hormuz te levará para o céu. Isso é o maniqueísmo. No nosso caso do cristianismo, Satã e Lúcifer. Desculpa, e Jesus. Lúcifer é uma invenção do século VIII. Muito bem, vamos continuar. Desculpem, mas não tem como fazer. O dossiê tinha 22 metros e 20 centímetros de tamanho. Era uma tira, era um rolo. Aqui eu estou lendo agora para vocês verem o que era que estava escrito no processo. O maniqueísmo é a negação radical da unidade. E como poderiam os templários construir uma síntese unitária com semelhante base? É um projeto mais do que quimérico? É o mesmo que querer restaurar a Torre de Babel. Os templários, contudo, não passavam por simples heréticos. Afora a imputação de maniqueísmo, ou seja, você pode se salvar pela dor ou pelo amor, ainda há uma outra doutrina. Os cavaleiros eram incriminados de magia negra e sodomia. Magia negra, porque os ritos dele o companheiro de Raul Seixas, Paulo Coelho, descreve um rito templário onde um cavaleiro está sendo recebido. Na página, no livro Diário de um Mago. Quem tiver, pode ver. Eu já li aqui para vocês. É preciso dizer que esses crimes são insuportáveis para a jurisdição medieval. Por mais graves que parecessem aos juízes do século XIV, não foram senão um pretexto invocado, uma desculpa para o golpe de Estado de Nogaret de 1307, ou seja, de submeter o Papa à autoridade do rei da França. Então, existiam algumas verdades? Existiam. Mas o que é que ele diz aqui? Tudo isso aqui foi apenas uma desculpa de Nogaret, que era do partido dos gibelinos, que queria desmoralizar o Papa, que queria submeter o papado, e era chefiado pelos banqueiros, que eram lambibotas dos banqueiros Rothschild, os maiores do mundo. Então, está explicado. Hoje é Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Aqui na época, eu disse o nome no livro do passado, no vídeo passado está o nome dos dois chefes dos gibelinos. Sciarra Colonna é famoso, o outro eu não me lembro. Então, era essa ocasião para que o rei da França, diga-se de passagem, apenas sentava a bunda no trono, e quem fazia tudo era Nogaret. Comandante do exército, foi ele que mandou tirar o Papa da prisão em Paris e levar para Chinon. Foi ele que mandou depois tirar de Chinon e levar para
é a Bastilha. Foi ele, finalmente, que conduziu pessoalmente, em procissão solene, 15 mestres templários, com Jacques de Molay à frente, para 15 postes que estavam diante da Catedral de Notre-Dame de Paris, e eles foram queimados vivos. Então, o rei da França era um boneco. Era apenas um enfeite, um adereço. Mas Nogaret sabia que ele queria subjugar Roma. Ele queria mandar no Papa. E essa era a oportunidade excelente. E, claro, ele faz tudo em nome do rei. Porque ele é chanceler do reino da França. Mas como é que ele pode ser, ao mesmo tempo, chanceler do rei da França e ser o embaixador que une os reis da Inglaterra e da França? Então, existe uma conjuração da qual ele faz parte, porque a Kahal hebraica é universal, é ela que fez o mundo que Aldous Huxley chamou o admirável mundo novo, mas aqui vamos parar. Chegamos aos 31 minutos, não termina ainda o libelo, nós vamos ter de continuar, mas é preciso que vocês saibam como foi que foi escrito. Como é que o desgraçado do Guilherme de Nogaret, judeu, criptojudeu, herético, albigense, portanto cátaro, na verdade, agente da Kahal hebraica, obedecendo aos banqueiros judeus da época, o principal Shah Colonna, chefe dos gibelinos, está fazendo isso aqui para poder incriminar o Papa e subjugar Roma. E com Roma fazer o que ele quisesse com a religião e os bispos e a igreja cristã católica, que nessa época não estende do protestantismo. Nós estamos em 1307. E acontece que o protestantismo só vai surgir em 1530. Paramos aqui. Eis o libelo infamatório. Uma parte dele. Falta pouco, mas eu vou pedir a vocês que me permitam lê-lo por completo. É importante demais. Então, vou pedir perdão a vocês, porque é chato, mas o pesquisador tem que se habituar a isso. Perdi o marcador, vou deixar o livro aberto aqui. Quem tiver o livro pode ler. Stanislas de Guaita, O Templo de Satã, volume 1, página 158. Ele é contemporâneo da Revolução Francesa e ele está mostrando o que foi que fez com que os templários foram condenados, segundo o libelo acusatório feito por Nogaret em outubro de 1307. E ele está baseado em uma cópia desses documentos. Por isso, para nós, é importante saber. O desgraçado era advogado, então pôde entrar com o processo. Esse processo, depois da Inquisição feita, chegou ao tamanho de 22 centímetros e 22 metros, 22 centímetros e 20 centímetros. Nós temos que saber o que é que continha, quais as acusações. Estamos dizendo a vocês, para que vocês possam saborear a perfídia e como ele manipulou verdades e mentiras, porque, na verdade, minha gente, pegar 12 ou 15 mocinhas, todo carnaval os estrangeiros vêm e fazem isso aqui. E o governo brasileiro sabe que o turismo e o carnaval não é para ver só a Marquês de Sapucaí, é para as orgias e as bacanais. E nós sabemos que todas as escolas de mistérios tinham os cultos orgiásticos. E os templários eram mais uma escola de mistérios. A única que não tem é o cristianismo. Não, o islamismo também não tem. Mas a maioria das escolas de mistérios, todas elas tinham os cultos dionisíacos ou orgiásticos. Isso não seria motivo para incriminar os templários. Viados eles não eram. Mas ali diz que um beijava o outro na boca e depois
enfiava aquilo naquilo, né? E que cuspia 3 vezes no crucifixo antes de ser admitido. Então, são acusações infamantes e que vão fazer com que eles sejam condenados. Agora, havia um congresso igual ao nosso, e agora eu posso dizer igual mesmo, que leu esse libelo e disse: tudo bem, aceitamos essas acusações e condenamos os templários à morte. Os Estados Gerais de Tours, reunidos nessa cidade em 1308. Então, aceitaram as denúncias de Guilherme de Nogaret, foram tão criminosos contra eles. Ou seja, o nosso Congresso não está fazendo nenhuma novidade. Nem o nosso Supremo Tribunal Federal. Sempre foi assim. A política, desde que ela nasceu, que é uma latrina. E nessa bosta chafurdam os mais nojentos e abjetos, como Temer, como, não vou dar nomes, o governador do Rio de Janeiro, os 2, 3, tem Garotinho, depois tem o Witzel e depois tem o que está preso. Sempre foi isso. E é por razões políticas que Nogaret quer que a França seja o que mais tarde Napoleão também quer, o centro do Império Mundial. Agora, veja só, já naquela época, 1308, já o Congresso Nacional da França já era igual ao nosso. Aí quando vocês dizem o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, basta lerem, né, o libelo de Nogaret e você vai ver que o Congresso, a Assembleia Nacional de Tours, é igual ao nosso Congresso. Pronto. De 513 deputados federais, 176 são réus da Lava Jato. Não são suspeitos, são réus. Ou seja, são criminosos. Mais da metade do Congresso foi comprovadamente ladrão pelos inquéritos que Aldo Moro fez na Lava Jato. Então, são esses os juízes que vão assinar embaixo de Nogaret aquelas declarações infamantes. Ficamos aqui, mas não tem outro jeito, minha gente. Não posso deixar de ler para que vocês saibam o conteúdo, como é que Guilherme Nogaret fez, quais as acusações que ele fez e que foram motivo da condenação dos templários à morte. Então, paramos no seguinte parágrafo. Nós dissemos que os templários, dissemos, não passavam por simples heréticos. Afora a imputação de maniqueísmo, exclusiva, em nossa opinião, da atribuição que ele faz generosamente o Marquês de Santilli de sua própria doutrina, os cavaleiros eram ainda incriminados de magia negra e sodomia. Esses crimes capitais para os cidadãos da Idade Média fez com que eles fossem condenados à morte. De há muito, o sucessor de Pedro e o herdeiro de Hugo Capet esperavam a oportunidade para se tornarem os donos do mundo. E contra eles, então, aqui está errado, viu? Aqui ele fez um erro. De há muito, o herdeiro de Hugo Capet, que era o rei Felipe, queria submeter o sucessor de Pedro. E Nogaret vai fazer isso. Quando? Em 1307. É preciso dizer que essa é a ocasião excelente para que o rei da França e o Papa, sua criatura, abolir com um golpe o poder desses soberbos defensores do trono e do altar, 1000 vezes mais perigosos que o pior inimigo.
porque o poder deles era muito maior. E que pretexto tão bom para dividir entre si todas as suas riquezas. Paramos aqui na página 161. Mas Guaita não chegou à verdade. Ele faz ali, comete muitas imprecisões. Contudo, ele está dando, e aí, nisso é que esse vídeo é precioso, o que é que foi que Nogaret escreveu no libelo acusatório difamatório dos Templários. Portanto, é um dossiê de um advogado que, diante da Inquisição, coloca uma declaração que vai condenar os Templários à morte. Não é ainda aquela que mede 22 metros e 22 centímetros. Não. Aqui é somente a inicial, ou seja, a denúncia. Paramos aqui. O que Nogaret queria é o que Napoleão também depois queria. Submeter toda a Europa à França. E fazer o que depois os Rothschild fizeram. Tornaram-se o dono do mundo. Até o próximo.